Já já, entrevista com o Dr. Marco Manarino, cirurgião vascular. Primeiro eu quero que você lembre desse detalhe. Hoje é dia 23 e maio é o mês das mães, o mês das noivas. A Casa Bela Colchões mantém até o final do mês as ofertas imperdíveis para você presentear a pessoa mais querida da sua vida. Na Casa Bela você encontra os melhores colchões, travesseiros, além de uma infinidade de lindas cabeceiras e painéis. E tem mais. O nosso queridinho Box Baú continua um sucesso de vendas. Fale com a Carol, vá correndo para Casa Bela ou chame no WhatsApp 998 13 4224, repetindo 998 13 4224. Garanta essa oportunidade. Casa Bela Colchões. Dormir bem é viver bem. Rua 33, número 140. É na Vila, em Volta Redonda. Programa Dário de Paula. Entrevista. Agora são 7h49, nesta manhã da segunda-feira, 23 de maio de 2022, e nós estamos em todas as plataformas recebendo o Dr. Marco Manarino, cirurgião vascular. É mais uma entrevista que ele concede ao nosso programa. Bom dia, Dr. Marco, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Dário. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui de volta, falando contigo e com seus ouvintes. Bom, Dr. Marco, doenças circulatórias, quais são as mais comuns, doutor? Então, Dário, a gente tem as mais graves e as mais comuns, né? As mais comuns são as doenças venosas, é a mais prevalente na população. São as varizes, a insuficiência venosa, a trombose. Mas o que a gente mais trata na nossa região, até para a gente ter um centro de referência regional, são as doenças arteriais, que elas estão dentro do rol da alta complexidade cardiovascular. Essas são as mais graves? São as mais graves, são as que levam à morte, à amputação, ao AVC. Então, assim, para nós é as que têm mais relevância, porque são aquelas que a gente lida mais e que a gente vê os quadros mais dramáticos. Bom, a preocupação com varizes é uma preocupação principalmente das mulheres por causa da estética, mas homem também tem, né? Homem também tem varizes, nem sempre a estética prevalece, é claro que na mulher principalmente, mas varizes, quando ela tem um grau maior de insuficiência de safena, as varizes mais dilatadas, elas dão muitos sintomas. De inchaço, peso, cansaço, desconforto, e podem até evoluir com sangramento, úlcera. Mas nunca vão evoluir com amputação, com morte, com óbito, diferente das doenças arteriais. Bom, a história da varize, eu me lembro da minha juventude, e nós tínhamos uma adorável cantora, Clara Nunes. A Clara Nunes tinha as pernas muito bonitas e descobriu que estava começando a aparecer varizes naquelas lindas pernas. Resolveu fazer uma cirurgia para evitar o problema. Isso. Sofreu um choque anafilático, morreu por causa da anestesia. Olha que coisa assim. Isso acontece, né, doutor? Ela teve uma intercorrência anestésica, né? Hoje, atualmente, o tratamento de varize, ele está muito fora do centro cirúrgico. São muito poucos os pacientes que ainda vão para o centro cirúrgico fazer aquelas cirurgias convencionais. O tratamento evoluiu muito, através do uso de escleroterapia com espuma, através do uso de laser. Então, assim, aquela cirurgia tradicional, com grandes incisões, arrancamento de safena, praticamente a gente tem evitado. Isso está acabando. Está acabando, a cirurgia vem se tornando minimamente invasiva. E dá para fazer na clínica, no consultório? Muitos procedimentos podem ser feitos em clínica. A gente, assim, para fazer em clínica tem que ter uma estrutura de hospital. Certo. Uma sala cirúrgica, um suporte de equipamento, né, para uma intercorrência. Mas a grande maioria pode ser feito sem a necessidade de anestesia, sem necessidade de geral, só uma sedação e anestesia local. Uma sedação e anestesia local. E dá para... como é que é o negócio? Tem a cirurgia e tem a aplicação. Como é que é a história da aplicação para varize? Não, existem vários tipos de aplicação, né?
A aplicação mais conhecida, que é a escleroterapia, a gente trata aqueles microvasos, os vasos pequenos, e aí é só uma injeção de líquido. E tem as aplicações em que a gente trata as veias maiores através do uso de espuma. É tudo procedimento ambulatorial com anestesia local. E o que a gente tem hoje para tratar a safena e as veias mais grossas, além da espuma, é o laser, que a gente entra com uma fibra dentro da veia e a energia do laser provoca ali o que a gente chama de uma termoablação. O calor do laser queima a veia por dentro, sem a necessidade do arrancamento da veia. É um pós-operatório muito mais tranquilo e um procedimento muito mais estético. E dá para fazer, na clínica? Anestesia local e sedação. Sem precisar de Quando internação a gente leva no centro cirúrgico, o paciente vai embora no mesmo dia, geralmente 3, 4 horas depois. Quer dizer, a coisa está sendo simplificada ao extremo, né? Está sendo simplificada ao extremo, assim como o tratamento da doença arterial, que também, na última década... Essas são as graves. Vamos falar da doença arterial. Como é que está sendo hoje o tratamento? Então, a doença arterial, a cardiovascular, a gente divide ela nos tratamentos das doenças cardíacas e extracardíacas. Então, nós da vascular tratamos as extracardíacas, ou seja, todo o sistema arterial fora do coração. Então, as doenças das artérias do pescoço, dos membros, do abdômen, do tórax e dos membros inferiores. A mais prevalente na população em geral, é o que a população chama de má circulação, é a doença obstrutiva das artérias dos membros inferiores, que é o que a placa de ateroma, a placa de gordura, vai provocando dentro da artéria, vai fechando a luz dela, até aquele momento que interrompe a circulação do membro e o paciente ele começa a ter o risco de amputação. Esses pacientes hoje, 80% deles a gente consegue tratar sem cirurgia aberta. A gente consegue tratar o que a gente chama pela via endovascular. A gente punciona uma artéria em algum sítio do corpo e navega por dentro do sistema arterial e através do uso de catéter, guia, balão, stent, a gente consegue abrir aquele sistema entupido. Bom, e essa obstrução dos membros superiores, das pernas, da veia das pernas, se não for tratada, pode levar à amputação. Pode levar à amputação. A gente classifica a gravidade... Eu até escutei no seu programa na última semana, você usou o termo, em algum comentário, claudicar, o termo claudicação, né? A gente usa muito esse termo. Claudicante, eu acho que foi conversando com o Sérgio Luiz aí, alguma coisa assim. Então, o claudicante é um termo, se eu não me engano, ele vem do latim, que significa o ato de mancar, né? Então... Foi justamente isso que o Sérgio Luiz sai claudicando daqui do estúdio quando ele se levanta. É isso aí. É isso mesmo. Então, normalmente, o que acontece com o paciente que tem doença arterial obstrutiva? Ele começa, à medida que a artéria vai obstruindo, a luz dela vai diminuindo, o aporte de sangue para aquele membro vai diminuindo. Então, durante a caminhada... ele começa a notar o quê? Ele anda uma certa distância e tem que parar, porque falta sangue no músculo. Então, ele vai andando, geralmente a gente quantifica pela distância, então tem aquela pessoa que vai claudicar para andar 200 metros, 300 metros, 500 metros, 100 metros, dependendo da gravidade da obstrução. Quando chega nessa distância, ele é obrigado a parar, a interromper a caminhada, porque o aporte sanguíneo não chega, entra em repouso, acaba a dor, ele retoma a caminhada, mais 200, 300 metros tem que parar de novo. Depois 200, 300 metros tem que parar de novo. Então, os sintomas vão começar assim, pela claudicação. E à medida que a gravidade da doença vai aumentando, o espaço vai diminuindo. Claudicava para 500 metros ano passado, agora ele anda 200, depois ele vai andar 100, depois ele vai andar 20. Daqui a pouco não vai andar nada, Daqui a pouco ele não vai andar nada e vai começar a ter dor mesmo parado. Esse é o quadro que já está... O membro já começa a entrar em risco de ter uma gangrena, porque é o ponto crítico da falta de circulação. Como é que a pessoa percebe que a situação está se agravando? Mesmo externamente, a perna escurece? Então, geralmente, o que acontece? Tem alguns sinais indiretos. O pelo começa a cair,
Então é um dos primeiros sinais. A musculatura atrofia porque a pessoa não anda. O pé geralmente fica mais pálido, fica mais frio, principalmente à noite. Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá agora, eu estava pensando, esse clima de hoje é o pior clima possível para quem tem doença arterial. Os pacientes que têm doença arterial obstrutiva, eles sofrem nessa madrugada. Porque a dor é pior à noite. Nesses dias frios, o pé fica gelado. Uma vez que a causa não exista mais. Geralmente, a trombose venosa vem quando a pessoa fica muito tempo acamada, quando a pessoa tem uma fratura, quando a pessoa faz uma cirurgia. Há algumas doenças que provocam trombose venosa. Algumas doenças do sangue, câncer. Então, se depois do tempo da anticoagulação, por exemplo, 6 meses, a pessoa ainda tem a doença que causou a trombose, aí a gente não suspende. Não pode suspender. Não pode suspender. Mas a grande maioria das tromboses... De fazer o diagnóstico, o tratamento disponível aqui na nossa região, o que é que nós temos? Então, a doença arterial periférica, o diagnóstico dela é o exame físico bem feito. E o principal exame é um exame bem simples, que é o ultrassom, que é o que a gente chama do ecodoppler vascular. Ele vai... documentar todos os pontos de obstrução, a característica da placa, enfim. A partir daí, os exames mais invasivos, que são arteriografia, angiotomografia, normalmente nós, especialistas, só vamos solicitar quando se decide fazer o tratamento intervencionista. Até aí, o principal exame é o ecodoppler. E o diagnóstico, muitas vezes, é o exame físico, que é tabagismo, hipertensão, diabetes, o sedentarismo, o que a gente chama de dislipidemia, né? Tem manifestação clínica de claudicação. No exame físico, é uma perna atrofiada, sem pelo, fria, pálida, que não tem pulsação, o exame clínico já define. O ecodoppler vai documentar o setor que está entupido. E aí a gente vai decidir pelo tratamento ou não. Sobre coronária... Eu me lembro que um procedimento ficou muito famoso com o ex-presidente Figueiredo. Cineanjo coronariografia. Isso ainda existe? Claro. É o famoso cateterismo cardíaco. A cineanjo coronariografia nada mais é do que uma arteriografia da coronária. A gente funciona uma artéria, pode ser radial ou femoral. O catéter vai lá na coronária, injeta um contraste e aí você faz o desenho da árvore arterial. Nós da vascular fazemos as arteriografias mais periféricas, da aorta, dos membros, da carótida, do cérebro. E o pessoal da hemodinâmica faz a coronária. Bom, quando a gente conversa com médicos e dentistas aqui, as pessoas ficam muito interessadas em saber como é que pode fazer o tratamento pelo SUS. O doutor trabalha no SUS, né? Trabalho, coordeno um serviço grande aqui tanto do São João Batista quanto da Santa Casa de Barra do Estado. Então, ele cria os serviços de acordo com a relação populacional. Então, por exemplo, a cirurgia vascular de alta complexidade é um centro para cada 500 mil habitantes. Então, nós temos aqui no São João Batista uma habilitação do Ministério em Volta Redonda. E na Santa Casa de Barra Mansa também temos a habilitação da cirurgia vascular aberta. Já a endovascular, que é aquela que a gente faz por dentro, o Ministério credencia um centro para cada 2 milhões. Porque a prevalência da doença não é tão alta. Então, ele não pode sair credenciando vários porque ele não consegue gerir. Então, a nossa referência de toda a região é a Santa Casa de Barra Mansa, onde a gente atende não só o sul fluminense, como a região do Centro-Sul, até Três Rios, e a Baía de Ilha Grande, Angra, Paraty, Mangaratiba. São 27 municípios que a gente recebe lá na Santa Casa. Isso é arterial. Arterial. Para tratamento das doenças arteriais. A gente faz uma média de 800 revascularizações de membro por ano. Então, a gente consegue prevenir aí 700, 800 amputações por ano. Isso no horizonte de 1,5 milhão de habitantes. É verdade. E o centro... para endovascular, que é a parte que a gente faz por cateterismo. Bom, e a situação atual desses hospitais conveniados ao SUS? Difícil, Dário. Muito difícil? Difícil. O que acontece na prática? A tabela do SUS, ela está há 13 anos
sem sofrer reajuste. Então, a gente que 13 anos. 13 anos. A gente que lida não só atuando como médico, mas também na gestão. E eu participo tanto da gestão da cardio da Santa Casa, que eu tenho um acesso à provedoria, administração, eu participo de tudo. A gente vem cada vez mais ficando angustiado e sofrendo, porque a tabela, ela durante o último governo, foram 10 anos sem da alta complexidade cardiovascular, onde ele tira o valor de órtese e prótese, porque realmente tinham alguns valores, 2008, que os pregões mostraram que o preço já tinha baixado. Então, ele conseguiu uma economia lá de 260 milhões por ano para o Brasil, e ele realocou esse valor. O problema é que ele realocou para pontual para alguns poucos procedimentos e deixou os hospitais de fora. Sim. Então, não houve reajuste hospitalar. E os insumos, eles estão aumentando absurdamente. Esse período pós-pandemia, para nós hospitais e prestadores, está sendo um caos. Vou dar só um exemplo. Um frasco de contraste, que hoje é uma crise mundial. Hoje, o contraste usado... Eu estava agora num congresso esse final de semana, tinha um colega brasileiro que trabalha nos Estados Unidos. Lá está um caos. Está faltando contraste, até para tomografia. Porque a produção é chinesa. 80% do contraste mundial é produzido na China. Todos os serviços do Brasil estão à beira do colapso pela falta de contraste. Um contraste que custava R$36 antes da pandemia está custando 100. Jesus. R$100, um frasco de 100 ml. E a gente usa um frasco para fazer um cateterismo. E a tabela do SUS paga hoje para o hospital o mesmo valor que pagava em 2008. Aí... Fica difícil. O que existe no estado do Rio é uma força grande da Secretaria Estadual em ter a contrapartida. Então, tem alguns procedimentos que eles fazem cofinanciamento, e hoje a Sociedade de Cardíaca, de Vascular, de Hemodinâmica está em contato direto com o secretário, até com o governador. Na última semana nós fomos ao Alerj, que prometeu uma ajuda grande para o Fundo Estadual de Saúde, para ele fazer uma recomposição e um cofinanciamento, porque o serviço está ameaçando parar de receber, porque realmente é deficitário. Quer dizer, atender ao público pelo SUS tem esse problema sério, muito sério mesmo, de financiamento do atendimento. De financiamento. Porque a tabela do SUS, o que aconteceu na última década que eu observei? Os governos, eles criaram algumas maneiras de compensar os hospitais indiretamente. Então, criou-se várias linhas de crédito, de financiamento. Então, por exemplo, existe um financiamento que chama RUI, é Rede de Urgência e Emergência. O hospital que tem pronto-socorro do SUS, ele recebe uma verba. Aí tem o PAI, que é o Programa de Assistência aos Hospitais do Interior. Então... foram aumentos indiretos, mas a tabela do SUS está há 13 anos congelada. Então, quem trabalha com a tabela não está conseguindo mais resolver, entendeu? Não tem a mínima condição. 13 anos tá de lutando, defasagem. A gente continua recebendo normalmente os pacientes, continua produzindo, porque existe a promessa do Estado no cofinanciamento. Mas quando a gente baseia nos últimos movimentos do Ministério da Saúde, ele sinaliza que vai criar um programa agora chamado QualiSUS Cardio, que teoricamente entraria em vigor agora em junho, mas ainda é uma coisa muito incerta, porque ele não expõe o programa inteiro. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas é um programa até interessante, em que ele vai reajustar por faixas de 30% a 75%, de acordo com meta de mortalidade, de tempo de internação, de volume de atendimento. Então, tanto que eles chamam de QualiSUS. Então, os prestadores de boa qualidade vão receber 75% sobre a tabela SUS, os maus prestadores vão receber 30%. E eles vão saber se esse trabalho está sendo feito corretamente ou não, pelo índice de mortalidade. Pelos dados estatísticos. Mortalidade, período de internação, tempo de espera, volume de atendimento mês. Então, assim, eles criaram lá os critérios, mas o problema é que é um projeto que o ministro ele lançou, mas ele vai ser implantado gradualmente a partir de junho, e a gente não sabe exatamente quando ele vai estar operando.
Entendeu? O projeto existe. Existe. Agora a implementação só Deus sabe, né? A implementação a gente espera que seja o quanto antes, né? Ainda para esse ano. Chama QualiSUS Cardio. A ideia é boa. A ideia é boa. É boa. E para nós, prestadores e médicos, a gente vê como uma boa solução de manter o sistema funcionando. Porque nós que trabalhamos no interior, se nós pararmos, a cidade do Rio não consegue absorver o volume que a gente atende aqui. Não só aqui, porque no interior a gente tem aqui, tem Vassouras, tem Volta Redonda, aqui no Santa Cecília faz a parte de coração pelo SUS, Itapiruna, Petrópolis, Friburgo, Cabo Frio, Macaé. E todas essas cidades vivem estão o sofrendo mesmo drama porque trabalham pela tabela do SUS. É muito difícil. Deixa eu interromper aqui essa explicação sobre o SUS e as dificuldades. A nossa ouvinte, dona Terezinha, está pedindo uma orientação. Veja só, ela diz que ela tem um formigamento intenso no braço direito durante a noite. Qual pode ser a causa disso, doutor? Geralmente é ortopédico. Geralmente é ortopédico, geralmente está relacionado... Não é circulação? Geralmente está relacionado à posição de sono, lesão de coluna, hérnia de disco. Por quê? O problema circulatório do membro superior é muito raro. Geralmente as artérias obstruem nas pernas. É muito raro uma placa de ateroma obstruir a circulação do membro. E geralmente quando dá sintoma, é igual na perna. Na perna dá sintoma quando anda. No braço dá sintoma quando usa o braço. Então, por exemplo, a pessoa vai ter uma claudicação para escrever. Então, a pessoa que tem uma obstrução numa artéria do braço, ela começa a escrever, no meio da primeira linha, ela já começa a ter que balançar o braço, porque a mão começa a falhar. Ou para escovar dente. A gente vê paciente com obstrução, começa a escovar dente. Quando o problema é circulatório. Quando o problema é circulatório. Geralmente, esses sintomas neurológicos, né, de formigamento, dormência, parestesia que a gente chama, principalmente noturno, eles têm mais relação à posição de sono ou algumas alterações ortopédicas do plexo braquial, que são os nervos que saem da coluna para o braço. Quando o senhor fala, doutor, em posição de sono, tem pessoas que só conseguem dormir deitada para um lado. Tem outras que só conseguem dormir de bruço, não é? E tem outras que quando dormem de costas, com o rosto virado para cima, ronca, que é um negócio impressionante. É isso aí. Faz parte, né? Faz parte. Então, essa senhora deve ter, então, o hábito de dormir em cima desse braço. Provavelmente. Ela precisaria passar por um exame físico, em que a gente é fácil detectar se o problema é circulatório, até mesmo pela presença da pulsação do membro. E provavelmente passar por um exame chamado eletroneuromiografia, que faz o teste da função neurológica do braço com umas agulhinhas que dão choques e testa a função nervosa do braço. E onde esses exames são feitos? Pelo SUS? Ela tem que ser solicitado, ele é regulado né, na central de regulação e é feito. Tem convênio com o SUS. Ela procura o postinho, tem que consulta com o médico do postinho, o médico do postinho encaminha para a policlínica em Volta Redonda. Encaminha para a policlínica, encaminha para o São João Batista, ele encaminha para as especialidades. Né? É isso aí. Dona Terezinha, eu acho que está respondida a sua questão. Doutor Marco Manarino, que prazer grande recebê-lo. Eu acho que a gente tem que marcar outras oportunidades para a gente bater papo sobre isso. Porque, com certeza, precisamos. Esse programa aqui, ele está no ar há 32 anos e é o programa preferido da terceira idade. E é na terceira idade que a gente sofre com todos esses problemas circulatórios, né? 20% da população acima de 70 anos tem doença arterial obstrutiva periférica de membro. 20%. É claro que nem todos vão ter sintomas ou sintomas graves que vão precisar de tratamento. Entendeu? Mas 20% tem sintoma. 20% tem sintoma. 20% depois de 70 tem anos. doença, 20% tem placa de ateroma obstruindo a circulação das pernas. Aí ela vai ter ali o grau de claudicação, vai ter a tolerância ou não, vai precisar de tratamento ou não. Agora... Está muito relacionado à idade. Pois é, para a gente completar, 20% das pessoas acima de 70 anos têm algum problema circulatório. E como é que as pessoas que não sentem nada e que podem ter,
O que é que essas pessoas devem fazer? Devem procurar uma consulta. Consulta com quem? Ideal, com cirurgião vascular? Assim, doutor, eu tenho uma preocupação muito grande com cirurgião, porque a filosofia do Dário de Paula é a seguinte: cirurgião, a primeira coisa que ele fala é em te operar. Eu estou falando com um cirurgião que trata, né? Mas a primeira coisa que o cara fala, vou te operar. Eu fico preocupado. Isso aí, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, mas não é o correto, né? A cirurgia, ela tem que ser bem indicada, né? Cirurgia mal indicada é mau resultado, paciente insatisfeito. Então, assim, tem que ser consultado e as indicações de cirurgias para esses casos de doença arterial obstrutiva, elas são pequenas. A gente só indica tratar a pessoa que tem o que a gente chama claudicação incapacitante, e aí é uma coisa muito pessoal, que, por exemplo, tem gente que anda 200, 300 metros, mas ela consegue conviver com isso. Não, doutor, eu vivo bem, eu consigo, eu não me incomoda. Eu tenho paciente que já me pediu para tratar, falou, olha, eu gosto de caminhar, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de fazer uma caminhada, eu gosto de ir à praia, e eu não consigo andar. Então, assim, a indicação de tratar um claudicante, ela é muito limitada. Já a indicação de tratar aquela pessoa que já não está dormindo, ou que já tem uma gangrena, uma ferida, ela é absoluta. Aí não tem dúvida. Se não tratar, ela vai perder a perna. Então, é um horizonte pequeno das pessoas que têm a doença arterial que vai precisar de tratamento. E no serviço público aqui na região, o doutor trabalha no Hospital São João Batista e na Santa Casa de Barra Mansa. Tem muito cirurgião vascular à disposição para atender pelo SUS? No São João Batista nós somos 4 e temos os médicos residentes. Nós temos um programa de residência médica, já está no 11º ano. Então nós temos lá 3 residentes, 4 cirurgiões. Na Santa Casa também nós somos 4 e mais os 3 residentes que atuam nos 2 hospitais. E todos atendem pelo SUS? Sim. Todo mundo atendendo os ambulatórios, as cirurgias, as visitas, o sobreaviso. Assim, a equipe trabalha unida nos 2 hospitais. Doutor Marco, que prazer recebê-lo. Nós vamos ter que bater mais papo prazer aqui nesse programa. Vamos convidá-lo mais algumas vezes, porque cada vez que o doutor vem aqui ao programa, esclarece uma série de coisas para o nosso grande público. Muito obrigado pela presença. Maior prazer. E, são 8h18. É hora do café favorito. Doutor Marco volta brevemente, será convidado a retornar ao nosso programa. Prazer, doutor. Prazer foi meu. E fica aí a próxima vez vamos conversar sobre a doença carotídea, doença cerebrovascular, que também preocupa muito. Olha, então já vamos marcar a entrevista para daqui a um mês. É uma causa muito grande. Hoje é dia 23, no mês de junho, já na segunda quinzena, a gente vai conversar de novo então. Vamos conversar. Já está aí a pauta. Um abraço, doutor. Um abraço, tá? Obrigado. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário! Ronda New City